Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai ter uma aula sobre desobsessão, eu e o gato aqui, né? E falar de desobsessão, a gente fala muito pouco na Umbanda, né, sobre desobsessão. Eu não me lembro de ter lido nada escrito por umbandistas principalmente pelo Rubens, né? Não me lembro de ter lido nada que o Rubens escreveu com o tema desobsessão, né? Claro que quem lê o romance do Rubens, ele fala muito disso ali nos livros, mas não sob o nome desobsessão. Normalmente num contexto de uma história, alguma coisa assim. E aí eu tinha pensado muitas coisas de como, né, explicar para vocês o que é uma desobsessão, o que seria um obsessor. Então, eu queria propor, assim, né, entre a gente aqui, que vocês me contassem um pouquinho o que vocês entendem do que é um obsessor, assim. Sei lá, abram um áudio, me digam o que é um obsessor, o que vocês entendem, assim, o que é um obsessor. Aí eu peguei papel para anotar, tá bom? Você não vale, tá, Cláudio? Você não pode. Sil, me conta, o que você acha que é um obsessor? Sei lá. Eu acho que é um espírito, pode ser de outras vidas, que Uhum, ele vem para poder não deixar você seguir em frente, sim, progredir. Ele te paralisa, tenta paralisar a sua vida uhum, para que você estacione. tá. Boa. Má, o que você acha que é, Marjorie? O que você acha que é um obsessor, por exemplo? Eu acho que é algum espírito, alguma alma que, por algum motivo, acredito que muitas vezes, se você estiver vibrando mais negativo, Uhum, essa alma encosta em você e vai sugando o que ela precisa, seja a sua energia vital, seja alguma coisa que você esteja transmitindo o que ela precise. uhum, E acho que ela às vezes, ela com certeza atrapalha a sua vida, mas não intencionalmente, muitas vezes. Às vezes uhum. é só porque ela precisa puxar a sua energia e não sabe o que fazer Como? para ela conseguir seguir. Uhum. Dri, quer dizer o que você entende como obsessor? Tá desligado o seu áudio. Ah, achei. Eu acho que, sabe, tipo, quando a gente vê aquele desenho, aquele diabinho que fica na orelha fazendo Uhum, fofocando na sua orelha pra nada acontecer, pra fazer tudo errado. Mais uhum. ou menos isso, eu acho. Legal, legal. Marcos, tem alguma ideia do que seja obsessor? Hum, eu imagino que sejam espíritos, não necessariamente espíritos que estão do outro lado, não locais, Uhum, são, são almas, são espíritos que são necessitados. Obsessão não é necessariamente por um motivo ruim na cabeça do obsessor ou no espírito obsessor. O obsessor está necessitado e muitas vezes é uma fixação no espírito do outro, e por várias razões, ou por uma razão de que precisa da energia do outro, sim, ou uhum, que tem uma, uma necessidade de estar conectado com a energia do outro. uhum, E, e eu me lembro muito claramente quando a primeira vez que eu tive aí, em 1867, quando a gente se conheceu, que eu acho que teve uma desobsessão em mim e que não era uma inimiga, uma pessoa inimiga minha, que era uma pessoa um, que, aliás, que já tinha partido, sim, mas que era uma pessoa muito amorosa, que eventualmente uma outra a médium, há um tempo antes de eu ir aí, me falou que era minha própria mãe, que estava comigo, querendo me proteger de espíritos maus e que estava num processo obsessivo de proteção comigo. E isso me marcou muito, com relação a essa questão de conectar a obsessão a necessariamente algo que é o mal do outro e quer destruir o outro, ou uhum, parasita, ou o que seja.
é uma forma de parasita, sim, mas é uma forma de parasita de conexão. E aí eu queria perguntar para vocês, porque a maneira que eu penso nisso, que são espíritos que, na verdade, não se descolaram do tridimensional do nosso espaço do lado de cá. E são espíritos que não estão totalmente passados para a luz e para o outro lado da cerca, e que tem conexão do lado de cá do ponto de vista de pensamentos, do ponto de vista de necessidades, do ponto de vista de conexão com o mundo material. Falei muito, mas está claro? Imagina, tá claro. Eu vou deixar a Sandra e o Alfonso falar, caso eles queiram, e a gente já começa a aulinha. Sandra, Alfonso, vocês querem dizer alguma coisa? O que vocês entendem com obsessão? Eu não sei se eles estão trabalhando também, deixa eu ver se eles conseguem falar. Sandra, depois você me chama, tá bom? Se você quiser fazer alguma colocação. Bom, então vamos seguir. A Sandra me chama na hora que ela quiser falar alguma coisa, tá? Vamos começar, então. Adorei as falas de vocês, porque obsessão é tudo isso que vocês sabiamente colocaram, né? Um obsessor, né? Então, começando o nosso entendimento de obsessão, que vem muito da linha do espiritismo, tá? No espiritismo a gente usa muito a palavra obsessão e desobsessão. Quando a gente fala de obsessor, a gente fala de um espírito que está próximo a mim, me influenciando. E aí que eu acho que a primeira coisa é importante para a gente saber. Não necessariamente um espírito de um desencarnado. Tá? Quando a gente fala de obsessão, a gente está dizendo sobre a influência que um espírito tem mediante a mim, e essa influência me prejudica. Né? Então, a gente entende o obsessor aquele que, de alguma forma, está me prejudicando. Né? Porque, se vocês pensarem que os nossos guias espirituais estão ao nosso lado, estão nos protegendo, estão nos ajudando, seria também uma obsessão. Então, por que quando é guia a gente não chama de obsessão, e quando é um egum a gente chama de? Né? Por isso, porque eu entendo que eu, como ser humano, tenho um prejuízo. O outro, quanto espírito, pode também ter um prejuízo. Eu acho que a primeira coisa legal da gente lembrar de obsessão é muitas obsessões são feitas por espíritos, mas encarnados também podem ocasionar uma obsessão. Então, existe obsessão, sim, de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Então, existe obsessão de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, existe obsessão de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Ela acontece de muitas formas, né? E sempre trazendo o prejuízo para pelo menos uma das partes. Certo? Então, isso é legal de você saber. Né? Tendo em vista que a obsessão ela pode ser ocasionada por um encarnado ou por um desencarnado, de alguma forma, se a gente não pensa, a gente como encarnado, se a gente não pensa, se a gente não elabora o que a gente sente, se a gente não pensa e não elabora as nossas relações com as pessoas, a gente também pode estar obsediando alguém sem que a gente perceba ou sem que a gente queira. Tá? E essa pessoa pode já ter morrido. E aí eu vou dando a aulinha, e eu estava até papeando com o Cláudio mais cedo hoje, né? Eu vou dando a aulinha e vou dando exemplos para vocês, né? Do que eu já vivi e do que eu já conheço. Né? Então, diga, Marcos. Só para esclarecer. Então, de tudo que você falou, o que me chamou a atenção, porque eu nunca tinha pensado nisso até hoje, é de encarnado para um desencarnado, e que faz todo sentido quando eu ouvi de você agora. Faz todo sentido, e isso, por exemplo, perdi 2 clientes aqui para câncer nessa última semana, e o marido de uma delas, o fato de estar triste, com saudade, buscando e fixado nela, é uma forma de obsessão de não ajudá-la a passagem livre dela. Estou correto? Tá, então, quer dizer, esse caso é
caso de obsessão que não estava no meu radar aqui, absolutamente, e eu agradeço. E a outra coisa é o seguinte, é que a obsessão pode ser feita com a melhor das intenções e ainda está causando a falta de aprendizado e de crescimento do outro, ou atrasando o crescimento do outro, até por uma questão de superproteção, você está deixando, não está permitindo que o outro cresça por si só e que se exponha a experiências e que cresça das experiências, correto? Sim. Sim, está correto, mas essa é a próxima pautinha, né? Que se a gente tem ou não consciência da nossa obsessão. Então, só para, né, fazer um recorte, então, é um exemplo que corrobora um pouco o que o Marcos falou, né? E aí eu vou trazer exemplos meus, exemplos de coisas que eu já vi no terreiro. Eu perdi um irmão há uns anos atrás, e o meu pai vivo, encarnado, o meu irmão desencarnado, e o obsessor do meu irmão desencarnado era meu pai encarnado. O meu pai não aceitava a morte do meu irmão, e o meu pai se tornou o obsessor do meu irmão, né? Então, era aquela coisa de por que você morreu, por que você me deixou aqui, por que você não aparece para mim. Ele trazia muito a revolta, claro, da morte, né? Por mais que as pessoas conversassem com ele não conseguia se acalmar. Então, o meu irmão, sim, quando morreu, num primeiro momento, foi recolhido, mas não conseguia descansar, não conseguia ter paz até o momento que o meu irmão desencarnado se desorganizou a ponto, né, enfim, de ser pego lá pela espiritualidade, e depois eu conto esse final da história. Mas sim, o meu pai, encarnado, era o obsessor do meu irmão desencarnado, né? E aí eu vou começar a pegar o bonde do que o Marcos falou. Mas qual era a intenção do meu pai? Era prejudicar o meu irmão? Não, era a saudade. O meu pai tinha saudade, o meu pai já era um bandista na época, não era, ele estava começando a frequentar terreiro de Umbanda, né? Não era do Cobra Coral, mas eu já estava começando a frequentar terreiro de Umbanda, eu era das casas André Luiz na época. Meu pai já sabendo que eu era espírita, o meu pai ficava, não, mas então eu quero ver o seu irmão. Não, mas se você está dizendo que ele está bem, ele tem que aparecer aqui hoje. E ele dormia reforçando isso, ele dormia revoltado, ele dormia porque você me abandonou, porque você me largou. Então era uma obsessão que vinha de saudade, né? Mas ele conseguiu fazer essa ligação. Então, assim, o espírito tem ou não consciência que está sendo obsessor? Às vezes não, né? Às vezes, a obsessão, ela vem do que o Marcos falou. Já vou pegar o Marcos, depois eu destrincho por outros lados. Mas, às vezes, o espírito obsedia, e aí o espírito, lembrem, encarnados e desencarnados, tá? Às vezes, os espíritos obsediam, né? Porque estão com saudade, porque são superprotetores, porque enxergam o outro como incompetente, por 1 milhão de motivos, né? Então, o Cláudio conta muito esse exemplo, isso eu já vi acontecer no terreiro, né? O pai e a mãe desencarna e fica obsediando o filho, né? Tinha aquele olhar para o filho do meu filho, minha filha é uma incompetente, meu filho e minha filha não sabem se virar sozinha. Então eu não posso ir embora, porque se for, como eu vou largar? Essa pessoa não sabe se virar só, né? Então não é necessariamente uma obsessão, causa prejuízo, sim, mas o sentimento que precede a obsessão, às vezes, é amor, às vezes é só saudade, né? Não, eu tô com saudade, eu tô aqui para ajudar. O que eu mais escuto no terreiro, às vezes, é isso, né? É o espírito que está obsediando e fala, não, mas eu só tô do lado desta pessoa porque eu acho que eu tô ajudando, eu acho que eu tô dando uma força. Tem muitas formas, né, da gente entender por que é que um espírito obsedia o outro. Não necessariamente uma forma negativa de demanda. No final, guardem isso, todo o processo de obsessão vai remeter a um prejuízo, né? Por isso que a gente não chama o que o guia tem para com a gente de obsessão, né? Porque o guia também está influenciando, a gente não está chamando de obsessão. Para eu chamar de obsessão obsessor, é um prejuízo, tá? Mas também tem, né, isso existe, é real, espíritos que vão obsediar outros espíritos, ou a gente, né, que fazem isso simplesmente porque são inimigos nossos de outra vida, né? A gente não teve só essa vida, talvez a gente lembre só dessa, mas a gente não teve só essa vida. Então, eu posso trazer brigas e discussões e desavenças de outras vidas, e esse espírito me perseguir, me achar e resolver ser o meu obsessor, né? Para esse recorte de exemplo, eu ia usar um livro que eu li, mas eu não achei o nome, gente. Eu juro que se eu achar, eu mando depois.
É um livro da Zíbia. Eu li já li Zíbia Gaspareto, tá, gente? É um livro da Zíbia. E é um livro muito legal, porque, claro, é um livro que tem muitas histórias ali no meio, né? Fala de muitas histórias, muitas coisas ali. E um dos assuntos, um dos enredos paralelos ali é isso, né? É uma moça que em outra vida, né? Tinha sido morta por um cara. Nessa vida, ela vem, o cara é chefe dela, ela sabe que não gosta do cara, e ela dá um golpe no cara e o cara perde tudo. Né? O cara tá falido, e aí ele tem um seguro muito grande para não desamparar a família. O cara provoca um acidente, se suicida, provoca um acidente para simular, para a família ficar com o seguro dele, né? E esse cara, quando morre, ele vira o obsessor dessa menina. Então, vejam, na vida passada, ele estava certo, né? Na vida passada, ele tinha sido morto por ela. Né? Nessa vida, ela quem dá a mancada e ele vira o obsessor dela. Então, às vezes, o processo de obsessão não é o amor venceu, Marcos, eu não lembro o nome desse livro. Depois eu conto a história, depois no final eu conto a história do livro. Esse é só um pedacinho de uma história até paralela ali da menina. E eu acho bem legal esse livro, porque romances, às vezes, dão muita noção de base, de fundamento para conceitos espiritualistas. Mas, enfim. E é isso. Então, tipo, era um inimigo. Eles vieram juntos nessa vida aí, né? Para consertar esse desenlace que eles tiveram na outra, e nessa é ela que dá a mancada, né? Ela que puxa o tapete dele, mesmo estando certa na outra. Então, é uma obsessão que ela vem de outra vida. Então, vejam, uma obsessão pode ser por amor, carinho, por afeto, um afeto positivo. A obsessão pode ser, sim, uma discussão, uma briga de outra vida, uma desavença, e a obsessão, ela pode ser por trabalho mandado mesmo, né? Pode ser que a pessoa faça um ser humano encarnado vá lá, pague, faça um trabalho contra alguém e mande um espírito, falou, ó, estou te pagando, também já vi isso no terreiro inúmeras vezes, ó, estou te pagando com tanto, estou te dando tanto, o seu papel vai ser prejudicar tal pessoa. Então, falar só de obsessão, como colocar tudo isso no mesmo patamar, acaba ficando muito incerto. Né? Então, tenham esse olhar para um obsessor. O obsessor pode ser alguém muito bom, o obsessor pode ser o inimigo da minha vida. O obsessor pode ser alguém que foi mandado para me obsediar. E ainda assim, esse espírito que foi... Já te dou a palavra, Paulo, deixa eu só terminar. Esse espírito que foi mandado, ainda assim, ele pode ser só escravo de um maioral. Não necessariamente é alguém mal, ruim. Às vezes ele é só um escravo, alguém que foi pego ali. Ó, escravão, você agora vai ficar na cola, sei lá, da Meire, e aí você vai prejudicá-la com o que você puder. Perdão, Cláudio, pode falar. Não, eu estava seguindo o exemplo. Hoje eu ouvi uma história sobre obsessão, que acho que é um livro do André Luiz, que eram dois irmãos, e aí tinham a herança do pai. E para o cara ficar com a herança do pai, ele fez o cara ser internado no manicômio, ficou no manicômio como doido, ele conseguiu, por causa disso, ficar com todo o dinheiro, ficou com a mulher, casou com a mulher que era a mulher dele, e o cara acabou morrendo lá, né? Aí, nessa história, o cara morreu, e aí ele virou um obsessor do cara que está encarnado, né? E aí aquela questão assim, né? Se você pensar, pô, o cara morreu no manicômio por causa de dinheiro, o irmão matou ele, ficou com a mulher dele, e aí, até que ponto, aí também tem a questão não só de ser de uma vida, mas também a questão de a gente falar assim, quem tem a razão, né? De repente você falar assim, pô, o cara tá certo, de repente de ir até obsediar o cara lá, né? Então tem questões que a gente tem que dosar muito para saber onde é que está o certo e o errado. E tem mais uma outra forma que a Mary não colocou, mas é de você fazer o bem ou fazer um trabalho para o bem, você ser obsediado por causa disso.
Então, por exemplo, quando vocês, como vão ser médiuns de Umbanda, vocês vão trazendo trabalhos dentro do terreiro. Na hora que você faz um trabalho no terreiro, você vai auxiliar alguém. Na hora que você vai auxiliar alguém, você vai quebrar algumas fronteiras e pegar alguns obsessores, e alguns desses vão se voltar contra você. Então, ser médium ou ser sacerdote de Umbanda, você também tem esse risco, ganhar um obsessor, né, que não tem nada a ver com você, mas porque você fez o bem também. Também é uma outra forma, outra razão, porque um obsessor pode vir para cima, tá? É só para complementar um pouquinho. Eu estava caçando o livro aqui, ainda não achei, mas enfim. Então, vejam. E a Terra, não? Oi? Não. Eu acho que é Nada por Acaso, mas eu preciso dar uma olhada no resumo. Acho que é um Nada por Acaso. Depois eu conto a história do livro para vocês. Ninguém é de ninguém também, não. Não é. Eu acho que é um Nada por Acaso. Que é uma história muito legal, porque ele conta um enredo ali, e aí fica tudo muito confuso, e aí ela para e ela remete ao passado, e conta toda a história do passado, ela volta ao presente e ela conta, ela desfecha. É um livro legal para a gente dar de exemplo quando a gente falar de magia. Mas eu conto, eu juro que eu conto o livro. Mas, enfim, voltando. Então, eu acho que a primeira coisa é entender o que é obsessão. Né? A segunda coisa é entender que podem ser encarnados e desencarnados. E a terceira coisa importantíssima é entender que não necessariamente um obsessor tem consciência de que ele está sendo um obsessor. Né? Eu vou dizer para vocês que, por experiência de terreiro, assim, e mesmo no centro espírita, né, eu estou aí já a bolinhas, né, entre os dois, a maioria dos obsessores não sabem que são obsessores. A maioria não sabe. Porque se é uma obsessão que alguém mandou, como esse Cláudio falou, por exemplo, a gente está no terreiro trabalhando a favor, sei lá, do João, né? Aí o terreiro vai lá, começa a quebrar as coisas do João, quem mandou, quem está obsediando o João vai falar, pô, peraí, né? Quem é esse pai, essa mãe de santo aí? Quem é esse terreiro? Vamos partir para cima deles, né? Não é o obsessor, não é o mestre, não é o chefe. Quem põe na mão na massa, gente, é escravo, né? E para isso existem escravos na espiritualidade. Todo mundo sabe que existe. Então, quando a gente vê uma desobsessão no terreiro, raramente, muito raramente, a gente está pegando o Big Boss, a gente está pegando o chefão, a gente está pegando os subalternos. E o subalterno normalmente não sabe o que ele está fazendo. Só foi mandado para. Né? E aí, neste recorte, leiam Legião. É muito bom. Legião fala muito, mas fala muito disso. Né? Legião, ele conta toda uma história, mas ele coloca o quanto existem magos negros, o quanto existem grandes agentes maléficos, opositores do lado de lá, e o quanto eles escravizam e hipnotizam pessoas, e aí sim, essas pessoas são os enviados para causar, entre aspas, aí, o mal e a obsessão. Então, essas pessoas não têm lá grande consciência. Né? Os obsessores por amor também não têm lá grande consciência do que está acontecendo. Né? Mesmo o encarnado, quando obsedia outro por amor, não tem lá muita consciência do que está acontecendo. Né? O meu inimigo de outra vida já, talvez, ele já consiga ali compreender o que está acontecendo, certo? E aí, né, eu acho que o que mais vale dessa aula é pensar no respeito que a gente tem que ter com o espírito obsessor. Né? O meu papo com o Cláudio hoje cedo era assim, nossa, meu Cláudio, como é uma desobsessão dentro do centro espírita? Eu contei para ele, diferente da Umbanda? Ah, sim, diferente da Umbanda. A Umbanda, ela tem o perfil de ser mais incisiva na desobsessão. A gente não deixa o espírito muito a escolha evolutiva dele para que ele se afaste daquela pessoa. Um centro espírita já deixa. Eu brinco assim, né? Não tem como você sair obsediado de um terreiro de Umbanda, né? Às vezes a pessoa volta mais vezes, porque é isso. Tem um escravo que está vindo, aí tem outro escravo que está vindo, e aí a coisa está ali, né? E aí o terreiro permite que essa pessoa fique voltando ainda mediante essa obsessão,
para que isso se construa de uma forma que eles peguem o maior número de líderes e desfaçam essa falange toda aí. Mas a gente, umbandista, não dá a opção para um espírito, você quer ir embora. A gente manda embora. Não sei se todo mundo aqui já participou de gira, então, assim, a gente não fica muito dialogando com o obsessor. A gente corta os laços, quando o guia fala cortar, está cortando o laço. Então, ele corta os laços ali espirituais, corta, cata esse espírito e vambora, né? Ah, para onde vai levar? Se é amor, se vai dormir, se vai acordar no colo de Oxum, se vai dormir e acordar em outra orbe, em outra orbe de algum sofrer, não sei, entendeu? Mas a Umbanda, ela tem essa coisa de tirar. Um centro espírita não é assim. O trabalho de um centro espírita, o médium incorpora o obsessor, seja ele de que tipo for, e aí existe um orientador que fica dialogando com esse obsessor e tentando convencer esse obsessor a se afastar. Então, às vezes a pessoa volta e volta, o espírito volta, e a coisa demora. Né? Então, isso existe de diferente. Né? Existia uma máxima dentro de um centro espírita, né? Porque eu sempre fui muito questionadora, e eu era uma pessoa que perguntava, gente, mas e aí? O cara tá obsediando o outro há anos, e acha que em 30 segundos de conversa você convence, né? E aí existe uma máxima no centro espírita que eu escutei dentro das casas André Luiz, que é, só vem para um trabalho de desobsessão nas casas André Luiz um espírito que está preparado para ser encaminhado. Por isso, isso acontece de forma muito rápida lá dentro. Sem corte, sem nada, só no bate-papo. Só o orientador chegando e falando, olha, então, deixa essa pessoa em paz. Aí o obsessor fala, eu deixo, e vai embora. Mais ou menos, porque a gente tem umas coisas diferentes disso. Mas é isso, tá? Basicamente. Então, se o espírito não tem consciência de que ele é um obsessor, cabe a todo mundo do terreiro, do Pai de Santo, ao Ogã, aos pais pequenos, aos médiums, aos cambonos, à assistência, todo mundo tem a obrigação de tratar todo obsessor com muito respeito. Independente da forma que ele venha. Veio gritando, veio xingando, rasgou a camisa do Cláudio. Já rolou um Paranauê desse no terreiro, tá? Um obsessor que não era obsessor também conta essa história. Muito puto, catou a camiseta do Cláudio e rasgou na mão, assim. Entendeu? Então é isso, assim. E aí você vai fazer o quê? Né? A gente vai falar mais na frente de conduta, mas e aí? Né? O cara é ruim? O que está acontecendo? Então a gente tem que ter respeito, independente da forma que ele venha em terra. Óbvio que a gente tem essas lanternas de cambono, a gente tem uma forma de segurar, a gente não quer que o médium se machuque, a gente não quer que ninguém se machuque, mas né, é importantíssimo que a gente haja a todo momento com respeito. Certo? Desculpa, Cláudio, você quer falar alguma coisa? Que eu fui te interromper. Então, perdão, é essa a colocação. Hajam com respeito. Outro ponto importante quando a gente fala de demanda, né? Que eu gostei da palavra que o Marcos usou, era a palavrinha que estava anotadinha aqui, né? O Marcos colocou como um parasita, né? O obsessor é um parasita? Eu vou dizer que muitas vezes o obsessor, a relação obsessor-obsediado, é uma simbiose. É uma simbiose, gente. Por mais que pareça estranho, é uma simbiose. É óbvio que o obsessor está se alimentando energeticamente, independente de consciência, ele está se alimentando energeticamente daquela pessoa. Né? Então, vamos para um lado droga, por exemplo. É alguém que tem um vício em cocaína. Né? Então, ele foi lá para algum espaço cheirar cocaína. Muitos espíritos que gostam de cocaína estão ali perto. Né? E aí a pessoa consome a droga, o espírito vai lá, capta aquela energia e vira um obsessor. Né? Aí o cara volta para casa, o obsessor volta junto. E o obsessor vai ficar, e aí, vai usar quando? E aí, vai pegar quando? E aí, vai fazer quando, né? E a pessoa vai lá, e aí, sei lá, se livrar de um vício fica muito mais difícil. Tem obsessores ligados a vício, por exemplo. Mas é uma troca. É uma simbiose, né? O obsessor me suga, mas de alguma forma eu também lucro com essa obsessão. Né? Então, é um obsessor que deixa o médium doente. Não, o médium não, a pessoa doente. Por exemplo, isso eu também já vi no terreiro. Né?
Ai, tinha um obsessorzão, que era o inimigo de outra vida de uma menina X, e deixava a menina doente, né? Claro que era um saco ela estar doente, mas a família inteira se mobilizava no torno da doença dela, ela era o centro das atenções. A partir do momento que aquele obsessor se afastava, ela melhorava e deixava de ser o centro das atenções da família. Então, ela meio que chamava de volta. Ela inconscientemente trazia um pesar por não estar doente. E daí, enquanto ela doente, obsediada, a família inteira se mobilizou, se mobilizava para cuidar, para zelar, para paparicar, entre aspas, aí. Então, ela tinha um ganho com a obsessão dela. O obsessor se afastava, ela de alguma forma melhorava, e aí ela não curtia. Quando isso parou? Quando ela quase morreu. E aí ela entendeu que ficar doente não era legal, parou no terreiro, enfim, rolou toda a desobsessão dela lá. Fez sentido para vocês, gente? Está muito fora do que vocês imaginavam? Porque é muito fora, Total faz sentido, né? Belíssima explicação. Diga, Cláudio. Então, só para complementar, então é isso, né? Assim, o obsessor, ele vai para atuar com uma pessoa, ele não vai atuar, por exemplo, para mim, comigo, por exemplo, na bebida, por exemplo, eu não bebo. Então, ele vai, um obsessor que quer atuar sobre mim, ele vai procurar meu ponto fraco, né? Talvez porque eu fume, ele vai atuar na parte do cigarro, né? Então, o obsessor, ele vai buscar esses pontos fracos. Então, mentalmente, a gente tem como se proteger de certa forma, mas todo mundo tem um ponto fraco, e o obsessor, ele vai atuar nesses pontos fracos. O ponto fraco dessa menina era a atenção da família. O ponto fraco de uma pessoa que bebe vai ser a bebida, então ele vai poder atuar nesses pontos. Então, a forma de trabalhar, o trabalho do obsessor é justamente nesses pontos fracos, e acaba sendo uma simbiose, porque a pessoa gosta daquilo que ele está fazendo, ou gosta da bebida, ou gosta de fumar, ou gosta de bagunça, sei lá. Então, até por causa disso, o obsessor ele consegue atuar de qualquer forma aí, tá? Então, quanto menos pontos fracos a gente tiver, quanto maior na cabeça a gente tiver, menor vai ser a possibilidade de atuação do obsessor. Diga, Marcos. Eu tendo a pensar que quando a gente está falando de obsessor e de espíritos que estão aqui assediando, obsediando, etc., são espíritos que não evoluíram ao ponto de estarem conectados com o lado de cá de uma maneira diferente. Então, é uma mistura de ser humano com um ser espírito de consciência espiritual e consciência humana, quer dizer, que está lá meio confusa na questão da passagem daquele espírito. E isso é uma pergunta se poderia ser visto dessa forma. Então, visto dessa forma, tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. Essa menina, por exemplo, inconscientemente, ela estava se beneficiando disso e estava deixando a porta aberta para que o espírito viesse e fizesse aquilo. O espírito, obviamente, talvez quisesse fazer isso também por uma boa razão, a gente não sabe, mas aparentemente ele estava querendo sugá-la e prejudicá-la, quer dizer, que era uma obsessão do ponto de vista de alguém que estava querendo causar um mal ao outro, certo? Mas, quer dizer, mas essa parte da consciência e do inconsciente, quer dizer, as pessoas, a simbiose existe do ponto de vista de que quando o benefício existe para quem está do lado de cá, e o benefício, na maior parte, é inconsciente, porque se fosse consciente, não seria obsessão do ponto de vista definido clássico, né? Então, o que você acha disso? Quer dizer, de espíritos que estão por aqui ainda, que estão obsediando, etc., porque não foram espíritos que evoluíram ao ponto de estarem na luz, estarem na unicidade e, obviamente, sem perturbar o lado de cá. Pergunta, não estou afirmando. Perdão. Então, primeiro assim, eu não acredito que
seja espíritos mais ou menos evoluídos. E aí a gente tem que pensar assim, que tipo de obsessão, né? A gente está falando dessas que se aproveitam de vícios, tudo, muitas vezes são obsessores mesmo, né? Que buscam algumas vezes ele vai, uma pessoa que é viciada na bebida ou viciada em droga, ele vai atrair obsessores, não necessariamente que sejam deles, mas que se forem deles vão se aproveitar disso deles. Mas normalmente, muitas vezes, o obsessor que está atuando não é o chefe, né? O obsessor que está atuando é um escravo, de repente. Aí o cara que quer obsediar, quer pegar o cara lá, ele manda um especialista em bebida, né? Mas não é necessariamente... E está viciado também em bebida porque está conectado aqui na Terra de alguma coisa ainda. Esse é o meu ponto, quer dizer, é a questão do espírito não estar completamente, não é evoluída a palavra, mas não se tornou espírito puro, está com espírito com ainda a consciência humana, ou os vícios humanos, ou a maneira de raciocinar e de estruturar humana que está ali confuso na parte espiritual. Então, Marcos, eu acho que assim, a gente tem que quebrar, porque a gente tem um pensamento muito católico, né? Que você está aqui, na hora que você morre, você vai ser um espírito que vai para o céu e vai ser evoluído, lá, 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 lá. Você está aqui, você é um espírito que tem seus defeitos, e quando você desencarnar, você vai ser um espírito com defeitos, e todos os espíritos que estão, se você pensar, né, num pensamento em que existe uma identidade do espírito, né, que tem uma teoria taoísta que a Merigoto já colocou, que pode não existir uma identidade individual, mas se você pensar que todos os espíritos têm uma identidade individual, nenhum espírito está totalmente desligado, né? Então, mais ou menos. Agora, quer dizer, é complicado a gente pensar que um espírito só porque ele tem os vícios, lógico, tem os vícios materiais aqui do vício da bebida, mas não diria que seria uma evolução, né? Seria só uma ligação com uma questão terrena. Tem espíritos mais desligados e menos desligados, só isso. Mas não quer dizer que seja puramente essa questão, mas tem os mais viciados, ele se beneficia com o vício do outro. O outro bebe, o espírito bebe, né, o obsessor. Tá? Mas essa questão, só a questão da dizer evolução é complicado, né? E aí dizer que assim, o outro passou, só porque você quebrou algumas ligações materiais, você já evoluiu, já passou por um outro plano, também é complicado. O próprio, no livro do Nosso Lar, você pega o cara lá, quando ele vai visitar a mulher dele lá, e a mulher está com outro, aquele sentimento de posse sobre a mulher fez com que ele virasse a chave e fosse imediatamente mandado para um umbral. Na verdade, ele não virou a chave, né? Só mudou a sintonia mental dele. A sintonia mental dele levou para um plano, uma frequência diferente, né? E aí, assim, você fala assim, não, o cara já estava desligado das questões materiais, mas na hora que ele voltou ali, imediatamente ele voltou. Então, é uma coisa que oscila, né? Não é uma coisa que necessariamente você desligou e está tudo desligado. E nós somos espíritos, e quando você tiver em espírito, vai ter os mesmos defeitos que você tem em terra. Então, tem os mesmos defeitos, alguns defeitos, né? Não os mesmos, mas você vai ter menos ligações, mas emocionalmente é o que mais pesa, né? Quer falar uma coisa mesmo? Eu vou colocar uma interpretação da minha dúvida do Marcos, tá? Que eu entendi, né?
Porque assim, Marcos, quando a gente fala de obsessão, a gente vai falar necessariamente de um espírito. Independente se esse espírito morreu e está vagando, se esse espírito morreu e está em outro lugar. Né? O que acontece existe uma teoria que não é uma teoria da Umbanda, que eu conheço isso como uma teoria dentro da Kabbalah, né? Fala isso, e é uma teoria taoísta também, que fala que quando a gente desencarna, a gente perde o nosso corpo e a gente vira uma alma. E essa alma, ela vai perder a própria identidade para se unir ao uno como espírito. Isso é uma teoria taoísta e é uma teoria da Kabbalah. Isso não é uma teoria da Umbanda. Por isso que quando você fala para mim que se esse espírito que está obsediando, ele é um espírito que não chegou no uno, eu vou dizer que não, mas é porque a Umbanda não acredita nisso. Né? O que a Umbanda, o que a teoria tal, vou falar do taoísmo, que é mais a minha praia, a Kabbalah eu não manjo muito, tá? O que o taoísta fala? O taoísta fala que nós temos 7 almas, né? Existem almas corpóreas e almas etéreas conectadas ao espírito. As almas corpóreas, elas morrem e voltam para a Terra, e essas almas etéreas, elas vão voltar, né? Elas vão, de passo em passo, perder a individualização e a identidade, e elas voltam a fazer parte do Uno. Quando a gente encarna, né, essa alma, ela fez parte do Uno, então ela não reencarna com a identidade Meire, ela reencarna Meire, mas que fez parte do Uno, então ela carrega toda a minha experiência do Uno. Então, é aquela coisa, né, a humanidade toda evoluiu junto. Não dá para aplicar isso dentro da Umbanda, porque a Umbanda não acredita nisso. A Umbanda acredita que a gente vai ter sempre a nossa própria identidade. Então, não tem um momento que eu vou voltar para o Uno. O que acontece dentro da Umbanda, né, da teoria espírita eu posso morrer e ficar vagando, ou eu posso morrer e ir para um outro espaço, que é o que o Cláudio chamou de nosso lar, que a gente chama de Aruanda, e aí tem mil lugares aí de dimensão de vibração. Então, se eu sou um espírito que estou vagando, eu posso ser um espírito obsessor ou não. Eu posso só vagar, posso só vagar, só ficar aí, né, na Terra, vagando. Né? Ou eu posso mudar minha consciência, posso mudar minha vibração e estar junto de um coletivo de almas que a gente vai chamar dentro do espiritismo de nosso lar, por exemplo. Então, coletivo de almas espíritas vai para nosso lar. Coletivo de almas umbandistas vão para uma dimensão, espaço, tempo, chamado Aruanda, sei lá, entende? E aí você tem, e aí você vai ter os, entre aspas, né, infernos e umbraus de cada um desses lugares. Então, a obsessão, ela vai acontecer por um espírito, né, que não chegou ao uno, porque na verdade a gente não acredita que um dia a gente vai chegar no uno. Fez sentido, Marcos? Ficou muito ruim a explicação. Completo sentido, eu estava confundindo as duas coisas, claramente. É o Jung chamando de consciência e consciência coletiva. Quer dizer, Isso. E a consciência coletiva está influenciando nisso, mas aí é outra história, quer dizer, é outra forma também de explicar. Né? Isso, exato. O Jung, por exemplo, o Jung bebeu em fontes taoístas, né? O Xing, né? O Xing que eu uso, por exemplo, o prefácio é do Jung. Por quê? Porque é uma filosofia taoísta, uma filosofia de 5.000 anos atrás, taoísta, que vai dizer o inconsciente coletivo. E da onde ele tirou o inconsciente coletivo? De onde ele tirou os arquétipos do inconsciente coletivo? Ele tira daí. Né? Do entendimento de que o tal, né, Deus, entre aspas, né, ele não consegue experienciar coisas, então ele manda a gente para experienciar por ele. E quando a gente volta para o tal, para Deus, que a gente vai voltar para cá, a gente não está mais puro, a gente levou um pouquinho das experiências de todo mundo. Mas aí não acaba não aplicando dentro da Umbanda. Então, a gente entende que a obsessão, ela pode acontecer por um espírito que não sabe que está morto. A obsessão pode acontecer por um espírito que está vagando, ou por um espírito que está alocado dentro de um espaço, de um coletivo de almas ali, não tem problema, né? Não faz mal. De novo, se vocês lerem Legião, fala de cidades espirituais, né? O Legião conta de uma cidade inteira, gente, é muito legal o Legião. Uma cidade inteira que tinha sido hipnotizada por um grande mago. E o cara usava aquela cidade inteira a favor dele para obsediar pessoas, para fazer o mal, entende? Então, tanto faz se é um espírito do coletivo, se é um espírito que veio do vagar, ou se não sabe que morreu, ou se ele está vivo. Não importa. Importa que ele está causando um prejuízo em outro espírito, não necessariamente encarnado. Né?
E aí eu acho que o ponto do Cláudio da evolução é essa, né? A gente, e aí eu vou levar para o inconsciente, né? A gente vive numa cultura regida pelo catolicismo, né? Nossa cultura é cristã. Nós fomos colonizados pelos jesuítas católicos. Nossa cultura é cristã. Então, está intrínseco na nossa inconsciência que a evolução ela é sempre para atingir Deus, para atingir algo bom. E aí eu volto numa aula que eu dei lá atrás. O que é bom e o que é ruim. Né? O que é bom? Eu não sei. Não sei, gente. Eu sei o que é bom para mim, individualidade. O que é bom para mim é bom para o Cláudio. O que é bom para mim é bom para a Silvia. O que é para qualquer um daqui, não necessariamente. Então, a evolução existe. Evoluir para o bem ou para o bom, que é questionável. Né? O mal, né? O diabo, o ruim, nada mais é do que um opositor. Né? Então, tudo que se opõe a mim, eu acho ruim e eu não quero pertencer àquilo. Né? Aquilo não é legal. Tá tudo bem, mas ele é ruim. Eu gosto muito do exemplo que o Cláudio usa aí dos judeus, né? E aí eu vou usar a Bíblia aqui, né? Que é isso. Você pega os hebreus que queriam lá fugir do Egito. Poxa, matou todo o primogênito. Entendeu? Não, mas meu Deus é bom. Tá, e o Deus e o que os egípcios achavam do meu Deus? O que os egípcios achavam do Deus que matou todo o primogênito deles? Aquele Deus do outro era o diabo, era o opositor. Então, eu acho que é isso. Quem é mais evoluído? Quem é mais evoluído? Né? É mais evoluído o Deus do judeu que matou todo o primogênito? Isso é evolução? Porque é o Deus que a gente acredita, como cristão. Né? Como cristão, a gente entende que o Deus que matou todos os primogênitos é o Deus a ser atingido como ideal. E aí? Né? Então, questionar a evolução com uma bondade que está correlacionada à minha moral, aí eu acho que a gente pode depois falar sobre isso. Senão a gente não vai desenrolar das obsessões aqui. Desculpa, Sil, pode falar. Microfone fechado, Silvio. Desculpa. Voltando aos vícios, né, tipo de bebida, doença, o vício de jogo, aquela história de bingo, tal, é o mesmo raciocínio? Sil. Vício, jogo, sexo, bebida, droga, todo vício cai no mesmo lugar, né? Aí a gente pode chamar de obsessão por vibração. Né? É alguém que não conheço, é alguém que nunca vi, né? Mas tá chegando a mim, tá pegado a mim, porque a minha vibração tem algo que ele quer. E aí ele reforça esse meu vício para que eu possa me corromper mais ainda, para que ele possa usufruir mais dessa energia. Né? Eu vou conectar, vou viajar agora com um paciente que eu tenho, por exemplo. Né? Eu tenho um paciente que é um jovem, um menino, um moço, né? Viciado em sexo, por exemplo. Né? E ele acaba sendo um menino promíscuo. Né? Então, pensem nisso. Os lugares que ele frequenta, quem está ali, quem acompanha ele e o que esse espírito fica na orelha dele, olha, vai, faz mais, olha, você entende? E não tem relação com nenhum agente substância externo. É o vício em sexo, por exemplo. O jogo, o sexo, a bebida, tá? Isso tudo entra nessa coisa, no obsessor que se conecta com a gente por vibração. Pode falar, Cláudio. Eu só voltando aqui do Marcos, né, em termos de evolução, a gente tem guias espirituais, né, que se portaram como obsessores em algum momento, né? Então, um exemplo grande para a gente é o do Mandinga, né? O Mandinga entrou no terreiro, que foi o que a Mary estava contando, de ter rasgado a roupa do minha roupa, né? A roupa do Cobra Coral estava incorporado de Cobra Coral, roubou a roupa do Cobra Coral, quebrou a imagem de um Mulu que tinha lá. Ele chegou, queria destruir o terreiro, né? A coisa. E o Cobra Coral na mão da calma, não sei o quê. Porque ele sabia que não era mais. Então, fala assim,
que hoje ele já era guia no terreiro que eu frequentava antes. Quando ele veio para o nosso terreiro, ele veio revoltado por razões que não vem muito ao caso aqui, mas ele veio todo revoltado porque foi usado magisticamente, e aí acabou virando quase praticamente um obsessor, né, do próprio trabalho. E ali ele foi novamente direcionado, né? Então, não é o fato de ser, uma vez que atingiu um status de guia, por exemplo, é que de repente não possa virar um obsessor. Tem guias que se invertem, eles são negativados, né? Passam a ser invertidos, começam a fazer trabalhos ao contrário, por algumas que a gente fala assim, né? O guia caiu, né? Então, não é porque já evoluiu que não possa cair, entendeu? É suscetível, eles são suscetíveis também. E aí, por isso que a gente, quando faz a magia aqui, a gente pede para deshipnotizar, porque muitos deles acabam sendo hipnotizados, e são usados hipnotizados. E não é porque ele não está... não é porque ele é menos ou mais evoluído, né? Então, por isso que a questão de evolução é uma questão muito delicada de falar, né? Hoje a gente só fala de evolução falando de bem. Será que evoluir não é ter mais poder de sobrevivência, de instinto de sobrevivência, que é o instinto básico do ser humano e do espírito? E aí, se você pensar, quanto mais poder tiver, mais evoluído estaria. Você pode ter grandes poderes fazendo um lado do pessoal do bem, entre aspas, e pode ser um cara poderoso fazendo do lado do mal, né? Da mesma forma que tem poderosos de um lado, tem poderosos do outro. Muitas vezes não é questão de bem e mal, mas é uma questão só de opinião. Um acha que está certo, evoluir, conseguir poder daquela forma. O outro vai tentar conseguir poder de outro. Mas os dois, de certa forma, na visão energética, né, se for pensar na visão energética, os dois estão muito evoluídos. Né? Da mesma forma que você tem poderosos de um lado, você tem poderosos do outro. Os dois são muito evoluídos, muitas vezes estão se combatendo. Um é o demônio do outro. Então, eu acho que deu para entender mais ou menos o que é, né, o processo de obsessão. E aí, como o obsessor atua na nossa vida, né? Como eu percebo, o que está acontecendo na minha vida? Oh, meu Deus, estou obsediada, não estou obsediada, o que rola comigo, né? E aí, acho que é um ponto que é legal esclarecer, né? Que nem todas as vezes que eu estou me sentindo mal, nem todas as vezes que algum fenômeno acontece, eu estou sendo obsediada, né? É muito comum, e aí a gente volta, né, para questões da nossa mente, da psicologia, né? É muito mais fácil eu colocar um agente externo como causador dos meus problemas do que eu olhar para mim e entender os meus problemas. Então, é muito comum as pessoas chegarem no terreiro do estou obsediada, eu tenho obsessor, né? E não necessariamente as coisas funcionam assim. Né? Às vezes, os problemas que a gente tem é nosso mesmo, a gente que criou mesmo, e a gente mesmo tem que resolver. Mas algumas vezes pode ser, enfim, um outro obsessor. Como que a gente vai entender isso na nossa vida? Sendo redundante a partir do prejuízo que eu estou tendo, mas nem todo prejuízo é uma obsessão. Né? Para tirar esse obsessor do campo mediúnico, né, para cortar as ligações do campo mediúnico, do encarnado, desencarnado, encarnado, encarnado, enfim, né, a gente no terreiro usa muitas vezes o transporte, certo? Então, lembrando apenas que, eu não falei isso, né, quando a gente fala de obsessor, a Adriana usou, né, tipo, é aquele diabinho que fica coladinho aqui no meu ombro só, né, falando para eu fazer cagada, né. Sim, podemos interpretar dessa forma, mas o obsessor, ele não tá 24 horas por dia, 7 dias por semana colado comigo, não. Não entendam dessa forma.
né? Ligações, elas se afastam. Então, como que o encarnado obsedia o desencarnado, se o desencarnado faz, porque faz uma ligação. Essas ligações, elas são elásticas, gente, elas se estendem, né? Então, não é que o obsessor está colado em mim, ele cola em mim normalmente, né? Ele se aproxima da pessoa ali no terreiro que tem um propósito de trabalho, mas o guia não está vendo eu dormir, vendo eu acordar, vendo eu comer, vendo eu dar aula, vendo eu assistir aula, não é isso, né? Ele tem uma ligação, que é uma ligação energética. Então, sim, o que eu penso, o meu obsessor sabe? Sim, exatamente, né? Tem um tipo de obsessão que eu não falei, que acontece, né? E aí eu gosto, eu sempre cito um livro também no seu nome, tanto que até o nome dos livros eu já não lembro mais, mas enfim, que é o médium que gosta de se sentir poderoso. E aí o cara se liga a um espírito que faz com que ele seja poderosão, né? Esse aí normalmente a gente não tira, porque não dá, porque a pessoa não quer mesmo que tire, né? E aí o obsessor fica dando poder para aquela pessoa, né? Fica dando poder para aquele médium, fica dando poder. Significa que aquele espírito está ali todo o tempo? Não, significa que eles têm uma ligação e esse espírito está além da cabeça desse médium e está ali, esse cara é poderoso, esse cara é assim, vou dar isso para ele, né? Que ele vai conseguir realizar coisas e, enfim, vai ser manipulável por mim de alguma forma, tá? Então, no terreiro de Umbanda, a forma que a gente desconecta a ligação de obsessão é através do transporte, certo? Então, aí é algo da Umbanda. Não me lembro, não conheço, e eu não conheço, não me lembro, e vou dizer quase com certeza, sem errar, o candomblé não faz transporte, né? O espírita, aquilo ali, eu não sei se a gente pode chamar de transporte, tá? Os transportes, no modelo que a gente conhece, é da religião Umbanda, certo? Então, quem faz é Umbanda. Antes de falar de transporte, Cláudio, você quer falar mais alguma coisa? Posso seguir? Então, como que funciona, né, no terreno de Umbanda? Quando um obsessor vai acompanhado, né, com a pessoa que está ali, seja ele de que tipo for, né, a gente tem um médium que a gente chama de médium de transporte, né? Todo médium faz transporte? Sim. A pessoa é médium, ela vai fazer transporte. Tá? A gente pode entrar numa fala do... É confortável fazer transporte desincorporado? Talvez a gente possa falar sobre isso um pouquinho, não está nem aqui, mas a gente possa conversar sobre. Né? Mas, enfim, o médium está ali, ele vai trazer para o campo mediúnico dele o obsessor. E a partir daí, ele tem um choque na conexão com o obsediado, e aí os guias cortam as ligações. Por isso que vocês escutam falar no terreiro, cortei, fala de cortes, corta, não é cortar o obsessor, não é picotar o obsessor, fazer farofa de obsessor, não é isso, entendeu? É cortar a ligação com o ser que ele está obsediando. De qualquer forma que for, consciente, inconsciente, de vibração, de demanda, não importa, tá? Então, esse é o objetivo. Às vezes, o guia consegue cortar a ligação sem que haja necessidade de um médio de transporte que jogue para o campo dele. Às vezes, o guia consegue, né? Mas às vezes não. Então, o guia pega aquele espírito, põe num campo mediúnico de outro e corta as ligações, certo? E aí, esse ser, ele é levado para onde há de ser de merecimento dele. Seja dormir, seja pagar pelo que fez, seja onde quer que seja, certo? Isso aí vocês já viram no terreiro, não sei se vocês tinham conhecimento de que era assim que funcionava, mas assim que rola, tá? Dentro de um espaço de centros espíritas, não é assim que funciona, por isso que eu brinquei com vocês, né? Dentro do centro espírita, tem todo um tipo de trabalho diferente, e essa desobsessão, normalmente, ela é feita no bate-papo. Então, o médium incorpora, você tem um orientador que fica ali orientando aquele espírito. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? E aí vai conversando, olha, veja, tem alguém que se ama muito ao seu lado, e aí vai no papinho, e aquilo desenrola em 1, 2 minutos, e esse espírito é encaminhado. É mais ou menos assim que funciona. Aí eu contei uma história para o Cláudio de quando eu era espírita, que eu trabalhei lá no centro, nas Casas da Luz. E dentro desses obsessores, gente, eu amo essa história. Se vocês não acharem engraçado, tudo bem, mas é porque eu amo essa história. Eu trabalhei algum tempo lá, né?
E aí, às vezes, rodava muito o grupo de médios, rodava muito, né? Enfim, as pessoas estavam ali. E eu acho que durante uns 4 anos que eu estive por lá, trabalhando, né, aparecia um cara que a gente sabia que ele era ele, porque ele já chegava cantando um badabadabadu, ele cantava uma coisa assim, sabe? Era muito engraçado. E ele falava muito manso, e ele dizia que usava maconha, então ele falava Cara, era muito engraçado. Muito, muito. E ele vinha só para desestruturar o trabalho. Então ele vinha e falava que gostava da gente. Mas ele falava assim: eu gosto muito de vocês. Eu gosto de estar aqui. Aí eu, irmão, você está atrapalhando, quem quer ser ajudado, segue a luz. Gente, cansei de ver, procura alguém que você ama, não volta mais. E aí ele ficava um tempo, e dentro do trabalho mediúnico espírita, nas casas do André Luiz, na minha época, uma das imposições era que o médium tivesse consciente todo o tempo. Então, a orientação que os médicos recebiam era, percebeu que esse cara não dá passividade, segura, e aí ele ia picando de um em um, meio que o trabalho encrespava ali, e aí a coisa acabava. Mas ele não vinha. Aí trocava o ano, trocava a média, trocava tudo, sempre tinha um médium desavisado, e aí ele vinha de novo, badabadu, e aparecia, e ele ficou assim por anos ali, né? Por que acontece essa história com o Cláudio? Assim? Porque se fosse um terreno de Umbanda, não ia ser assim. Ia ser, amigão, você tá atrapalhando, entendeu? O negócio assim, de corta, 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 leva para onde você vai, entendeu? Porque você é um cara do bem, pronto, tudo bem. Você vai ser recolhido, você vai dormir. Se você recolhido, você vai dormir, você vai acordar lá no colo de Oxum e tá bom. Porque você, tudo bem, você vai dormir, vai acordar em outra orbe de Ogum, e é isso. Porque tudo bem, não tem problema, o mundo te leva, sabe? Então, tipo assim, tem um dinamismo na Umbanda em relação à desobsessão e transporte, que é muito rápido, é muito, muito rápido, entenderam? Coisa que no espiritismo não é. Então, o cara é convidado a se retirar, às vezes se retira, às vezes se arrepende de se retirado, volta. Então, é uma coisa muito mais morosa. Tá? Mas, enfim, é isso. Então, do transporte, eu gosto dessa história, gente, porque eu tenho uma saudade. Juro que eu falei pro Cláudio, eu tenho saudade desse cara. Olha, uma das coisas que eu mais tenho saudade nos meus trabalhos na casa da Luísa era esse cara, assim. Eu passei anos vendo esse cara lá no badabadu dele. Tá? Mas, enfim, voltando, né, ao transporte. Então, no terreno de Umbanda, a forma que a gente faz é essa. Tá? Dá para fazer transporte incorporado e dá para fazer transporte desincorporado. Ou seja, uma pessoa desincorporada, ela pode ir lá, se envolver no campo mediúnico da outra e puxar aquele espírito para o próprio campo mediúnico, óbvio, com a ajuda do guia. Então, é meio que o guia empurrando e o médium puxando, dá para fazer. Né? Dá sim para fazer. Né? Mas fazer isso incorporado é muito mais confortável. Por quê? Porque tem médium que tem muita lembrança do que aquele espírito viveu. Tem médium que não tem lembrança, mas tem a sensação. Tem médium que lembra do sentimento. E aí é bem desconfortável, assim, sabe? Você faz um transporte de um cara que tá mega revoltado. É muito triste você entrar em contato com aquela energia, sabe? Em contrapartida, se é um familiar que está sofrendo de saudades, é um familiar que não queria ter morrido, é mais triste ainda. E aí, depois que o médium fez o transporte, você ainda fica com aquela sensação de querer chorar, é um imbróglio, você não sabe o que é. E é isso. Mas a gente faz no terreiro. Ou incorporado, e aí incorporado fica muito por conta do guia. Quando a gente está incorporado, a gente está ali, mas não está, a gente está junto, mas não está, a gente lembra, mas não sabe se está lembrando a gente, ou se está lembrando o guia, ou se está lembrando o obsessor, e aí fica tudo muito. Não, minha consciência está aqui sim, mas eu não lembro, e aí. Eu vou dizer assim, na minha concepção, vira tudo meio uma bagunça ali, então fica mais fácil para o médium fazer incorporado, tá? Mas lá no Cobra Coral a gente faz os dois, tanto incorporado quanto desincorporado, certo? Cláudio, quer dizer mais alguma coisa? Uma das diferenças que tem do trabalho lá no Centro Espírita e no terreiro é, primeiro, que o doutrinador no Centro Espírita é o próprio cara encarnado. Né? Então, o cara encarnado se coloca com a consciência que ele tem de mínima, que a gente só tem uma consciência mínima da nossa encarnação, querer doutrinar um espírito, né? E querer ser dono da razão, querer saber as coisas. A diferença que a gente tem na Umbanda também é que o doutrinador é um guia incorporado. E o guia incorporado, ele traz
um conhecimento de todas as vidas que ele teve, de todas as experiências que ele teve. Isso a gente vai falar sempre de Umbanda, tá? Então, vamos falar do espírito tendo a sua individualidade e sendo único em todas as suas encarnações, né? Pensando assim, que é o que a Umbanda acredita. Aí, o guia incorporado, ele tem essa consciência, ele tem uma consciência do que que a gente fala muito de lei maior e de justiça divina, o que é merecimento e necessidade de cada um. Ele tem uma consciência muito maior do que a gente. Ele olha para o obsessor, ele sabe a razão por que o obsessor está obsediando. O doutrinador de um centro espírita, ele não vai ter essa consciência. Ele não tem como ter essa consciência. E aí o transporte na Umbanda, ou essa doutrinação na Umbanda, ela tem uma força diferente, né? Tem um conhecimento diferente que o próprio guia traz para a gente, tá? Essa é uma das diferenças também que eu vejo da desobsessão do centro kardecista com a Umbanda. Essa negócio de desobsessão existe em quase todas as religiões, né? Porque o obsessor tem todas as religiões. Né? No catolicismo seria o exorcismo, né? E no exorcismo também tem as técnicas dele lá, mas também é feito por um ser encarnado. É isso aí, falando assim, cara, hoje eu tô cheia das fofocas, né, gente? O Cláudio falou isso, conta esse caos por causa. O Cláudio gosta das minhas fofocas, eu gosto de contar fofoca, ele gosta de escutar, né? Porque a gente se dá bem, porque a gente é amigo há tantos anos, né? Eu vivi muitas coisas nas casas André Luiz, e uma das coisas que eu vivi foi isso. Eu tenho um problema que eu não consigo controlar minha incorporação, e eu não lembro das coisas que rolaram ali, né? Isso não é legal, eu sei que todo mundo sempre quer ser médium que não lembra, e eu digo que é horrível, né? E aí, um belo de um dia, começou um trabalho nas casas André Luiz, e lá você não pode se levantar, você não pode falar alto, você não pode chorar, você não pode ser tocado, você não pode alterar sua voz, tem um padrão, você tem que sentar, tem uma forma que você senta, mãos para cima, sobre o colo, e assim você tem que ficar dando as comunicações ali. É muito diferente do terreiro de Umbanda, tá? Um trabalho lá dentro. E aí, um dia, estava eu, linda, plena e maravilhosa, no trabalho, e aí deu um negócio, né, paguei, voltei, tava todo mundo branco, e a gente tinha, né, tem 2 horas ali de trabalho, e aí acabaram o trabalho, e aí todo mundo me olhando, e eu falei, gente, mas por que acabou o trabalho? Por que vocês estão me olhando? E o dirigente puto, e eu não tava entendendo nada, e aí foi embora, o cara catou as coisas e foi embora, né. E aí os meninos vieram falar comigo, minhas amigas vieram falar comigo, que o obsessor chegou, né, e aí não devia ser muito um escravinho, devia ser alguém mais bravinho, né. E aí o orientador veio, não, meu irmão, porque você não pode falar aqui desse jeito? Aí o obsessor já mandou logo pro moleque, né? Cara, você fuma maconha, você faz isso, aí começou a descascar o orientador. Aí o orientador perdeu o rebolado, e acima do orientador tem um dirigente. Aí o dirigente se meteu. Ah, porque você vai deixar esse lugar? Porque aqui não é... Só que aí começou a falar, e aí o obsessor resolveu expor a vida do dirigente. Do estilo, fica quieto. Você estava ontem com a tua amante, tua mulher estava em casa te esperando, e você mentindo para ela. E aí o cara destrinchou a vida do dirigente naquele momento. Ele arregaçou com o orientador, depois ele arregaçou com o dirigente. E a culpa, no final das contas, foi minha, né? Ah, camei, foi esse dia que eu falei. Putz grilo, né? Não tenho culpa. O cara que sassarica errado, e eu que tô lascada. E ele arregaçou, ele apontou todos os defeitos do dirigente. Né? Todos. Você bebe, você sai com outras mulheres, você tem uma amante, você estava com ela assim. Sua esposa estava em casa pensando isso, e você estava com outra mulher, assim, assado. Quem é você para me dar lição de moral? Aí o cara falou, né? Ah, você se acha superior, porque você tá aqui, mas você é um lobo na pele de cordeiro, então você não tem direito de falar de mim. Enfim, né? Então é isso que eu contei pro Cláudio, né? Eu vivi isso lá dentro. É horrível, né? Eu fico compadecida, de verdade, por já ter trabalhado dentro de um trabalho de desobsessão numa casa espírita, do modelo André Luiz, eu tenho pena dos orientadores ali. Porque imagina que não deve ser fácil, né? Você poder, sei lá,
ter tua vida desmascarada a todo momento. Não que todo orientador traia a mulher, não é isso, mas imagina, ver um cara ali, eu sei que ontem você passou no farol fechado, sei lá, não sei, gente. Imagina a situação que é, né? Você quase fechou o centro, ele. Não, gente, foi sério, ficou um climão, assim, e aí o pessoal veio falar comigo, assim, eu tive, depois a gente fala disso, que a gente paragrafa, eu tive inúmeros problemas nas casas da Luiz, né? E um deles foi esse, assim, eu não consigo controlar muito a minha incorporação. E a pessoa, pô, mas sabe o que você falou? Eu falei, gente, o que eu falei? Sei lá, não era pra falar, não sei, porque o Espírito fala, né? Lá eles falam assim, o trabalho mediúnico é assim, o Espírito fala com você, você cria o que você vai repassar. Então, eu acho muito difícil isso, e aí, enfim, entenderam? Então, assim, dá ruim, né? Eu acho que o trabalho espírita tem o seu valor, o trabalho das casas deles tem o seu valor, eles têm trabalhos lindos lá dentro, de verdade, assim, eu já fui de lá, sei que fazem, né? Mas eu diria que desobsessão mesmo, assim, como a Umbanda, não existe. Não existe. Vou falar da Quimbanda, né? A Quimbanda, por exemplo, também não tem desobsessão, gente. A Quimbanda tem banimento. Né? O que eles fazem? O espírito está te enchendo o saco, vou banir para outra pessoa. É isso que eles fazem. Então, você tem um obsessor na sua casa, porque isso também esqueci de falar, né? A gente falou obsessão espírito, mas tem obsessão por coisas. Tem gente que obsedia a caneta. Essa caneta foi minha caneta a vida inteira, e eu quero obsedir a caneta. E quem pegar minha caneta, eu vou. Tem obsessor de casa, tem obsessor de carro, tem obsessor de objeto, né? Não sei se já escutaram falar isso, mas existe. Né? E aí, a Quimbanda, por exemplo, ela bane, ela faz banimento. Ela pega esse espírito e manda para outro lugar. Eles não cortam a ligação e esse espírito é recolhido. Eles cortam a ligação e lasque-se. Corta a ligação e só. Corta a ligação e outra pessoa que pegue, entendeu? Você faz lá, tem trabalho, tem essa curva, tudo bem, não tem problema. Mas aí o espírito que vai pro vizinho praticar o vizinho, sabe? É meio assim. Então, eu acho que desobsessão, como existe no trabalho de Umbanda, como principalmente Umbanda Sagrada, eu particularmente já rodei por muito lugar aí e admiro muito, gente. Admiro muito, 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 muito. Entendo o que o Espírita fala sobre orar e vigiar, e aí, se a minha vibração tá legal, é mais difícil do meu espírito me influenciar e se conectar a mim, mas não é impeditivo, tá? De novo, experiência de terreiro. Orar e vigiar não é impeditivo de que eu esteja ou seja obsediada, né? Eu quero deixar um livro recomendado. Anotem aí, quem tem papel e caneta, ou guardem na memória. É um livro que chama, já falei desse livro aqui, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Cartas de um Diabo para Seu Aprendiz. Esse livro é muito, muito, muito bom. É um livro cristão, tá? Então, vocês vão que a moral e a ética que tem expressa ali é uma moral e uma ética cristã, tá? Mas ele é muito bom. É um livro fácil de ler, você não precisa ler na sequência, eu li na sequência, tá? Mas você não precisa ler. Ele é um compilado de contos, é um compilado de crônicas feita pelo Lewis, né? Acho que é 1930, que ele escreveu para o jornal, e aí juntaram e publicaram um livro, tá? Acho que é W.C. Lewis, deixa eu ver o nome do cara. C.S. Lewis. É o cara que escreveu, como chama? Nárnia, tá? É o C.S. Lewis. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Por que eu recomendei esse livro? E eu gostaria muito que vocês lessem, tá? Porque esse livro, ele vai dizer como é que a obsessão acontece. É um livro engraçado, é um livro que dá para rir, é um livro gostoso de ler, e é um livro que vocês vão entender como é a obsessão. Então, eu vou contar um único casinho ali do livro para vocês entenderem, né? Então, assim, é o diabo, né? O diabo tem um aprendiz, e o diabo manda esse aprendiz ir obsediar as pessoas, né? Então, aí cada conto conta um. E aí ele conta assim, né? O aprendiz fala assim: diabo, tá muito difícil obsediar, porque agora eles são todos muito católicos, né? Poxa, agora eles estão fraternos e não abre mão das coisas pelo outro. E aí o diabo fala assim para o aprendiz dele, né? Mas é aí que você tem que se apegar, né? Se apegue à benevolência deles, né? Se apegue ao altruísmo deles. Quanto mais altruístas eles forem, mais obsediados eles estarão, né?
E aí o aprendiz disse que entendeu ali o rolê, né? Entendeu ali a orientação. E aí conta uma história que eles estão sentados à mesa, decidindo que eles vão jantar, né? E aí o aprendiz vai lá. Então, eles falam assim, um fala assim, eu queria comer carne. Aí ele vai lá na orelha do outro e fala, não, fala que você quer comer peixe. Ele fala, não, eu quero comer peixe. Aí o cara que quer comer carne fala assim, não, então tudo bem, eu abro mão de comer carne, eu vou comer peixe com você. Porque ele quer ser mais humilde que todo mundo. E aí o obsessor vai na orelha do outro, não abre você mão. Eles ficam discutindo, a família começa a entrar em conflito, para discutir quem é que abre mão da própria vontade para servir o outro, para ser o mais caridoso, para ser o mais ético e o mais moral de todos. Esse é um dos contos que tem ali, tem inúmeros. E por que eu gosto? Porque é isso. A gente sempre entende um processo de obsessão como algo, entre aspas, mal. Mas não é. A obsessão pega a gente em pequenos detalhes. Então, eu ser uma pessoa que quero ser mais humilde que todo mundo, eu quero me mostrar mais. Pode ser que eu esteja sendo obsediado e influenciado pelo espírito. Né? Pode ser que o meu ego. Lembra que a gente falou da vibração? Não, eu sou uma pessoa que me acho muito, muito, mas eu me acho muito, muito, muito mais que todo mundo boa. Né? Se eu começo a aplicar essa super bondade que eu tenho, isso pode ser uma obsessão. Eu começo a discutir com os outros. Aí vira ego, entendeu? Vira soberba. A minha bondade inverte o papel. Faz sentido para vocês isso? Pensar dessa forma? Vira invertido. Então, a obsessão, ela também está... Os obsessores também estão nos detalhes. Não precisa ser algo grande para a gente estar obsediado. Normalmente, trabalhos grandes de obsessão, a pessoa percebe rápido e corta rápido. Isso é fato, gente. É fato. É fato. Vocês já devem ter visto isso na vida de vocês ou de alguém. Quando alguém está magiado realmente uma puta de uma obsessão, a pessoa percebe rápido, corta logo, acaba com isso logo. O verdadeiro macete do bom obsessor é o cara que vai comendo pelas beiradas. É verdade, é sério. Tem o cara que hoje coloca na sua cabeça uma coisa que a Adriana falou. Coloca uma coisinha ali. Não, porque você tem que ser melhor que todo mundo. Não, que você tem que ser mais bom que todo mundo. E esse livro está cheio desses exemplos. Cheio, mas, gente, cheio. Cheio. Cada capítulo do livro vai dizer um exemplinho assim. Por isso que eu falei, leiam. Para vocês perceberem que, muitas vezes, a nossa vontade de ser bom, a nossa vontade de expressar bondade, na verdade, é uma obsessão. Então, leiam, chama Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz, é facinho de ler. Eu acho que é na isso. verdade seria uma soberba, né? O cara quer ser soberbo dizendo que ele é bom, ele quer ser soberbo dizendo que é humilde. O cara quer ser o bom ganhando dinheiro. Então, no fim, é o mesmo sentimento de todos, né? O cara quer ter o ego dele exaltado, seja com dinheiro, seja com bondade, seja com conhecimento, seja... Então, se usa muito disso, achando que isso, muitas vezes, falar que é... E aí entra a questão da evolução, né? Porque aí o cara tem muito conhecimento, acha que ele conhece muito, e, na verdade, ele só está ali porque ele quer escovar o ego. Tem palestrantes, mesmo de coisas boas, sei lá, de autoajuda ou de religião, que eles querem fazer as palestras, porque eles querem ser o cara dono da palavra, porque eles conhecem muito. E estão lá falando do bem, da coisa boa, dentro até de um centro espírita. Tinha um conhecido que era espírita e dava palestras, sabe? Mas ele era um arrogante. Por essa razão, por achar que ele era o top, né? E não é, né? Não é isso que conta. Gente, ó, é esse livro, são 31 cartas. É muito bom. É muito, muito, muito bom. Eu comprei no Mercado Livre, eu não paguei, acho que peguei barato. Não paguei nem R$50, tá? São 31 continhos. Então, leiam. Tem uma outra boa que ele fala aqui, né? Eu gravei algumas, né? O aprendiz, né? Chama, acho que é Vermelindo, que acho que chama Vermelindo, né? O Vermelindo, né? Chega lá pro diabo, né? E ele fala assim:
Poxa, mas está difícil obsediar ele, porque agora ele está muito preocupado com a comunidade dele. Então, o cara está muito antenado e muito preocupado. Se passar, acho que na Segunda Guerra Mundial, né? E fala alguma coisa disso. E aí o diabo fala assim, então aí, ó, tá vendo onde você tem que se apegar? Faz ele se preocupar muito com a comunidade. Faz ele ser um cara muito bom com a comunidade onde ele está inserido. Porque quanto mais dedicado à comunidade que ele está inserido ele estiver, quanto mais preocupado e dedicado, mais ausente de casa ele vai estar. Obsessão, gente. Né? E são coisas que a gente não percebe. Então, já tive a palavra, Marcos. Então, é isso, né? Por exemplo, ele começou a pegar as qualidades e usar como um processo de obsessão. E aí o Vermilion, né, conta a história, né, que o Vermilion vai lá e fica na orelha do cara, e ele passa a se dedicar à comunidade onde ele está presente, né, e esquece de se dedicar à família, por exemplo. Diga, Marcos. Não, o livro é genial, quer dizer, ele brinca com a moralidade o tempo todo e as inconsistências da moralidade com a fé, com livre-arbítrio, quer dizer, ele mistura nisso tudo e você agradece demais, porque isso é pura obsessão, quer dizer, ele fala, eu não me lembro se tem a palavra obsessão ou desobsessão no livro, eu não me lembro de ter visto lá, porque eu tenho a impressão que eu me lembraria. Mas essa disputa interna na cabeça dele de moralidade, de fé, de livre-arbítrio, etc., quer dizer, e o exemplo que você deu foi fantástico. Deixa ele fazer o bem, deixa ele se preocupar em fazer o bem, que é uma forma de obsessão, como outra qualquer. Sim, é exatamente isso, Marcos. Então, a gente entende, né? Eu vou voltar, né? A gente entende aquela obsessão com uma pessoa doente. Não, gente. Fazer o bem, às vezes, pode ser um processo de obsessão, por que não? Né? Então, leiam, sério, gente. É bem, bem gostosinho de ler mesmo. Eu não me lembro, Marcos, eu também não lembro de ter aparecido a palavra obsessão aqui, né? Mas são as cartas que eles trocam mesmo. É bem legal. E mostra essa engenhosidade da espiritualidade, certo? E Ele aí, é um escritor católico respeitadíssimo. Ele era extremamente católico. ele é. E aí, leiam, né? Leiam com carinho, né? E é isso, só para a gente entender, então, né? Fechando aí, então, é uma obsessão de um espírito, né? Para com um desencarnado, não é uma obsessão que foi mandada, é um desencarnado que quer apenas causar quer fomentar ali a Segunda Guerra Mundial, então ele quer fomentar ali uma desordem para que essa, né, entre a humanidade, e ele começa a obsediar as pessoas, tá? Então, é isso. Então, para finalizar, tudo que vocês disseram como obsessão está certo, né? Tudo que vocês colocaram é isso. Então, o que a Sil falou, né? É um espírito que está ali, que não deixa de progredir, a gente não vai progredir se a gente estiver obsediado, ele é um opositor. Obsessores são opositores, né? Independente da forma com a qual eles entraram na nossa vida, mesmo querendo o nosso bem, eles são opositores, então eles sim vão evitar que a gente progrida, né? A Má colocou uma conexão por vibração, tem alguém que está ali para sugar, sim, também. Então, os espíritos estão ali para sugar a gente, se conectam através da nossa vibração e não necessariamente intencional. A Adri colocou o diabinho na orelha, e é isso, alguém que está ali na nossa orelha, influenciando a gente sempre, né? Não necessariamente querendo algo ruim, mas estão ali sempre influenciando. E o Marcos colocou que é isso, é uma alma uma alma necessitada, né? Alguém precisa de alguma coisa, que não necessariamente tem a intenção de prejudicar a gente. E é isso mesmo, né? Às vezes as conexões são simplesmente por amor. Então a gente consegue sim obsediar alguém por amor. Então era isso que eu queria falar de desobsessão. Cláudio quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou para alguns alertas práticos de desobsessão. Não, é só que a questão da obsessão é um tema muito complexo e muito longo, na verdade. A gente está resumindo aqui dos obsessores que realmente estão atuando, que querem te pegar, né?
Não, esses obsessores que muitas vezes são a mãe obsediando a filha, não sei o quê, nós não vamos entrar muito nesse método, que aí começa a estender muito, né? Mas existe isso. Mas os obsessores, que aí é outro tipo de obsessão. Mas esses obsessores que querem realmente prejudicar e vêm para prejudicar, eles sempre vão buscar o nosso ponto fraco, né? Todo mundo tem um ponto fraco, não tem como escapar, mas eles vão se aproveitar disso. Mas tudo que é exagerado na nossa vida é o nosso maior ponto fraco. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio, e buscando esse equilíbrio, você vai ter menos chance de ter uma obsessão mais forte, né? Então, e aí, assim, a gente é culpado, vamos dizer, culpa não, a gente é responsável pelos nossos pontos fracos. Nós criamos nossos pontos fracos para onde a gente vai ser atingido. Quanto menos a gente tiver de ponto fraco, menos atingido nós vamos, mais difícil ser atingido. Então, está tudo dentro do nosso mental, né? Então, a gente buscar um equilíbrio mental, buscar ter não passar da conta nas coisas, seja na raiva, você tem períodos que vai estar com raiva, mas é uma raiva passageira, né? Mas mantendo uma raiva sempre, você vai virar uma porta, né? Se você tem uma soberba, um ego muito florado sempre, isso vai virar uma porta. Se você pode ter, todo mundo tem um ego, todo mundo gosta de aparecer um pouco em certas coisas, mas e isso vale tanto para um lado como para o outro, tanto o que a gente chama de bem como do mal, né? E é isso, né? A gente às vezes joga a culpa nos outros, vai jogar a culpa no obsessor, mas a entrada a porta de entrada é a gente mesmo que cria. Então, essa ideia de que a gente, se tudo é obsessão, tudo é o obsessor, é que a gente precisa tomar cuidado, né? Tudo é coisa da nossa, inicia na nossa mente, na nossa cabeça. Se a gente permite, né? Eu acho que a causa da entrada, muitas vezes, é um defeito nosso que a gente precisa observar para poder corrigir. Quanto mais a gente corrigir, melhor, né? Então, esse vigiar aí que fala, sei lá, vigiar a gente mesmo na nossa mente, mas o que a gente, o que é os nossos defeitos? Esses defeitos a gente muitas vezes não consegue enxergar, né? Esse é o problema. Mas procurar a gente se entender para poder achar esses defeitos e poder seguir com menor, ser menos afetados também por isso, tá? Isso aí. Então, essa era a aula de desobsessão. Na prática, né, o que eu vou reforçar? Sejam respeitosos com os espíritos. Eu me lembro que... Histórias de causos, né? Eu me lembro que no processo que o meu irmão se perdeu, enfim, né? Virou um obsessor. Meu pai obsediou meu irmão virou um obsessor depois, ele virou um banzé. E aí eu já era do Cobra Coral, foi uma médium do Cobra Coral, né? Que fez esse comentário e eu fui numa gira e o meu irmão estava comigo, me obsediando ali, enfim. E aí ela virou e fez assim para mim: nossa, onde é que você pega essas tranqueiras? Né? E, cara, doeu, entendeu? Tipo, fiz tranqueira não, é meu irmão. Ah, tranqueira. Não, gente, meu irmão não era uma tranqueira, tá? Assim, meu irmão tinha milhões de defeitos, mas uma tranqueira ele não era. Né? Ao contrário, ele era um cara até bom demais. Então, eu não gostaria que nenhum de vocês nunca fosse respeitoso com nenhum espírito, nem com ninguém do terreiro. E agora eu vou crescer, né? Não só não só crescer em pensar, né? Não só para com o espírito, a gente precisa ser respeitoso, mas com aquela pessoa que está ali. Então, eu aprendi nesse caso especificamente, eu aprendi através de uma médium
do Cobra Coral, que mandou essa na lata, sabe? Tipo, sem dó. Né? Então, não façam esse tipo de comentário, né? Aquele obsessor pode ser, ou pode ter sido, ou é o amor de alguém. Então, tenho muito zelo com a assistência, tenho muito zelo com o espírito e tenho muito zelo com o médium. Não, é só. Eu lembro desse trabalho. Eu lembro que ele estava tão perturbado e perdido, que ele era mais ligado a fazer as coisas também por medo, porque ele tinha sido dominado. E até para ser resgatado, eu lembro que a gente fez uma roda, todo mundo desincorporado, né? A gente fez uma roda e cantou para ele uns pontos, não lembro que pontos foi de Oxum, uns pontos bonitos, para poder que ele pudesse ser resgatado daquilo. Porque ele não ia embora, né? A história foi assim, eu sonhei com ele alguma coisa, eu conversei com você, você falou, acho que o resgate é o... Ah, não foi. Eu passei numa mandala, você falou para mim na mandala que tinha um familiar meu preso. Naquela semana eu sonhei com ele, te contei, você falou, não, é hoje, e hoje a gente liberta ele. Era uma gira de boiadeiro. E aí o boiadeiro levou, e aí ele voltou num outro médium, voltou, fechou a gira, ele voltou, ele ficava indo e vindo, né? Ele era resgatado e fugia do nosso resgate, sei lá, se é essa palavra, né? Ele era resgatado e ele, por conta própria, fugia, e ele era trazido, e ficou nesse vai e vem. E aí, no final das contas, a gira já tinha fechado, ele apareceu lá de novo. Né? Então, e aí a gente fez a roda, a gente contou, ponto de Oxalá. E ele veio de novo, aí veio, não lembro que foi o Cobra Coral, acho que foi. Eu não lembro quem foi que veio, amparou, e aí ele acabou indo embora para ser resgatado de vez. Mas ainda assim não é uma tranqueira, gente, era meu irmão. Tanto não era uma tranqueira, que a gente fez uma roda dos médiuns todos para cantar um ponto com amor, né? Com amor e fé para poder resgatar. Né? Não era, se fosse uma tranqueira, ia na porrada, não foi dessa forma, né? Eu acho que essa foi um trabalho, eu achei um trabalho muito bonito de resgate ali. Então, vou ser redundante. Sejam carinhosos com os espíritos, sejam carinhosos com a assistência, sejam carinhosos com o médium que está incorporando o obsessor, né? Também tem histórias mil de outros terreiros, né, de violência física contra o médium que está incorporado do obsessor, né? Particularmente, eu acho isso inadmissível, né? Inadmissível. Por isso que a gente vai ter uma aula de cambono, por isso que a gente vai fazer cambono na prática, né? E aí é legal que não seja nem cambono na gíria de Erê, para que vocês possam efetivamente pegar uma gíria para cambonear, porque o médium não tem culpa. Né? Óbvio que sim, a gente precisa, e eu vou assumir parte da responsabilidade, né? Eu preciso fazer dar uma reciclada nos médiums da casa, dar uma reciclada até nos cambonos da casa, né? Porque o obsessor, ele não vai vir berrando e gritando e sacudindo sempre. Isso é errado, né? O obsessor raramente vem fazendo escândalo. Ele pode gritar, ele pode berrar, mas ser contido são raras vezes. Então, eu até sei, né, que preciso fazer essa reciclagem mesmo, estou precisando fazer uma gira fechada lá no terreiro para dar uma reciclada no povo, né? Mas não precisa, não precisa. Todo o transporte que um médium faz, ele faz um puta de um escândalo, é anímico. É anímico, gente, é anímico. É anímico. A maioria dos obsessores, eles vêm amarrados. Raramente, é raro o que vem solto ou tem o poder de estar solto, ou vai gritar, ou vai, enfim, né? Gritar, vocalizar, falar, normalmente eles falam mesmo, né? É uma forma deles se expressarem. Então, eles gritam, eles falam, mas ser contido, necessidade de ser contido, tá errado. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver juntos lá, porque vocês já vão fazer transportes já na semana que vem. Então, essa necessidade de conter, isso é anímico. Isso é anímico, tá? Não precisa, não precisa. Muitas vezes, né, se vocês observarem na gira, o próprio guia, e aí é guia espiritual, não é médium desincorporado. Às vezes o guia consegue
trazer para o próprio campo, cortar a ligação e encaminhar, sem ter necessidade da influência de outra pessoa. Isso é muito comum, gente, isso é muito comum. Muito comum. O guia tá ali, chega perto, põe a mão, traz para o campo dele, e às vezes o guia tá ali, agacha, se contrai, dá um... vai embora. Por quê? Porque o próprio guia deu conta de pegar o obsessor, botar no campo do médium, cortar a ligação e encaminhar. Né? Não precisa. Vou usar de exemplo a gira de Preto Velho. Quem vê transporte de gira de Preto Velho? Preto Velho faz assim, ó. Acabou. Não precisa nem fazer o transporte. Então, é isso, tá? Mas a gente vai ver isso direitinho na prática, certo? Mas, mesmo assim, contudo, entretanto, todavia, pode acontecer de um obsessor vir mais exaltado? Pode. Cuidado com correntinha, meninas, cuidado com brinquinho, cuidado com guia, tá? Ah, já viu o guia estourar? Já. Já vi muito obsessor vir, catar na guia do médium, pá, puxar, já vi. Ah, já vi estourar a correntinha? Já vi. Já vi o obsessor vir, catar na corrente da primeira pessoa e puxar. Então, assim, óbvio que com o passar do tempo, a gente vai até relaxando em alguns quesitos de segurança. Que isso é segurança de vocês, segurança dos médios e dos cambonos, né? Mas a gente orienta de brinco. Eu, por exemplo, uso um brinquinho de argolinha aqui no segundo furo, né? Que eu dificilmente tiro. Tá errado. Porque se um obsessor pega, ele rasga minha orelha. Né? Pode ser que ele pegue de propósito, ou pode ser só que enganche. Se enganchar, ele rasga minha orelha. Tá? É o segundo furo, tá na pontinha, se puxar, vai rasgar. Então, isso é segurança de vocês, né? Estou errada? Assumo, estou errada, mas preciso ensinar para vocês o certo. Então, assim, mas é ouro, mas é um metal condutor, mas o ouro é um metal da expansão, e aí, eu entendo tudo que todo mundo vai justificar. Tá errado usar o brinco, entendeu? Porque pode enganchar, certo? Então, fica de alerta para a gira da semana que vem. Anel, aliança, pode usar? Pode. Qual o risco de vocês se machucarem? Talvez um pouco menor, mas é melhor tirar. Né? Tirem o máximo de adorno possível, principalmente se for um adorno que vocês gostem, porque pode quebrar sim, certo? Eu acho que era isso, gente. Vocês têm dúvida, pergunta, gostaram da aula? Cláudio quer parar de gravar para a gente continuar papeando? Você que sabe. Quer que eu diga tchau, sorrindo? Tchau, sorrindo. Eu fico até meia-noite hoje. Pode falar boa noite, Mary. Nós vamos parar. Eu falei tchau sorrindo. Tchau sorrindo é boa noite. Não, vou fazer uma cara bonita. Pronto.